Nos anos 90, o fisiculturismo passou por uma mudança drástica. A era da estética clássica, representada por atletas como Arnold Schwarzenegger, deu lugar a uma nova mentalidade, o tamanho extremo. Você se lembra da primeira vez que viu um fisiculturista gigante? Tenho certeza que, além de te gerar estranheza, você se perguntou como esse cara ficou desse tamanho. É uma pergunta natural, uma vez que no seu dia a dia você não vê tantos, apesar de ser algo comum a cada ano. Fala, seus maromba, eu sou o PH Fonseca e nesse vídeo você vai descobrir o segredo que transformou esses atletas em verdadeiros monstros na era chamada Mass Monsters. Quem foi responsável por popularizar essa tendência? O ponto de virada? Dorian Yates, com seu físico denso, seco e poderoso. Ele trouxe um novo padrão ao palco do Mr. Olympia. Yates não só venceu 6 vezes seguidas, como também influenciou toda uma geração de atletas a buscar o impossível. Corpos gigantescos e incrivelmente definidos. O nascimento da era dos Mass Monsters começa com ele. Dorian Yates trouxe uma nova abordagem de treino, com ênfase na intensidade e na musculatura densa. Ele mostrava que não bastava ser simétrico, era preciso ser imponente. Seu domínio abriu caminho para uma nova geração de fisiculturistas que priorizava o tamanho bruto. A partir de então, os critérios de julgamento nas competições mudaram, favorecendo atletas mais pesados e volumosos. 2 ícones muito conhecidos desse período eram Ronnie Coleman e o Jay Cutler. Juntos, eles travaram batalhas insanas em cima dos palcos e popularizaram ainda mais essa era dos Mass Monsters. Isso aproximou os amantes de fisiculturismo, fazendo eles acompanharem cada vez mais a rotina e os campeonatos desses monstros. Ronnie Coleman é considerado por muitos o ápice da era Mass Monster. Seu físico beirava o inacreditável, mais de 130 quilos em competição, músculos extremamente densos e definição absurda. Ronnie levou o treinamento a outro nível. Levantava pesos monumentais, como se fossem leves. Seus vídeos de treino se tornaram lendários e até hoje são referência. Com carisma, humildade e uma ética de trabalho insana, ele venceu o Mr. Olympia 8 vezes consecutivas e definiu o que era possível no fisiculturismo. Jay Cutler foi o único a ameaçar seriamente o reinado de Ronnie. Com um físico igualmente monstruoso, mas com um foco ainda maior em simetria e definição, Jay representava uma nova geração, mais refinada de Mass Monsters. Ele foi vice-campeão por 4 anos antes de finalmente superar Ronnie Coleman em 2006. Jay trouxe uma abordagem estratégica ao fisiculturismo, controlando detalhes da dieta, do treino e da apresentação. Sua trajetória inspirou milhares de atletas a buscar o equilíbrio entre volume e estética, treinamento e dieta dos Mass Monsters. Tanto Yates, Ronnie e Jay seguiam rotinas extenuantes. Ronnie treinava com cargas sobre-humana, como agachamentos com mais de 300 kg. Jay priorizava controle muscular, contração perfeita e alta frequência de treinos. Suas dietas chegavam a 8.000 calorias por dia, divididas em 6 a 8 refeições. Proteínas, carboidratos complexos e pouca gordura eram a base. Eles tratavam seus corpos como máquinas, sempre otimizando, sempre evoluindo. Olha só que curioso, quando o Jay vence o Coleman, inicialmente ele nem comemora tanto, porque por mais que ele tenha vencido seu principal rival, naquele momento ele percebeu que a dinastia do Coleman tinha acabado ali. E isso foi uma forma dele demonstrar respeito. Ele disse isso em entrevista. E só essa curiosidade já vale a sua curtida aqui no canal, me ajudando de verdade a trazer mais conteúdos como esse para você. O uso de esteroides foi um fator determinante na era Mass Monster e são, sem dúvida, uma porcentagem considerável para se alcançar físicos tão impressionantes e que de maneira natural não seria possível.
E vale ressaltar que mesmo com o uso de esteroides, não seria possível alcançar esse nível de massa muscular, definição e tamanho sem ter a disciplina no treino, dieta e sono, que são os pilares principais. O legado dos Mass Monsters. A era dos Mass Monsters mudou para sempre o fisiculturismo. O nível de exigência física se tornou mais alto que nunca. No entanto, essa busca por corpos extremos também trouxe reflexões. Com o tempo, a categoria Classic Physique surgiu para valorizar a estética clássica, mas os Mass Monsters continuam sendo referência de esforço, disciplina e superação. Dorian Yates, Ronnie e Jay são só alguns exemplos, mas vale a menção honrosa a nomes como Marcus Hull, Flex Wheeler, Shaw Ray, Dennis James, Paul Dillé, entre outros que ajudaram a popularizar essa era. A era dos Mass Monsters foi marcada por extremos, tanto em termos de desenvolvimento físico quanto nos métodos utilizados para alcançá-lo. Mais do que músculos enormes, esses atletas representaram dedicação total, inovação e vontade inabalável de ser o melhor. O legado deles vive nas academias, nos palcos e nos sonhos de atletas do mundo todo. Eles provaram que com o trabalho duro, o impossível pode ser alcançado. Eles marcaram seus nomes e tamanho impressionante na história do fisiculturismo e na mente de quem acompanha esse esporte. E falando em tamanho, você sabe quais foram os fisiculturistas mais pesados a subirem em cima do palco? É isso que você vai descobrir nesse vídeo que eu vou deixar para você.